Bom, gente, então, bom dia. Qualquer hora que vocês precisarem de me interromper, podem abrir o áudio, podem falar comigo, tá? Fazer alguma pergunta. Pode usar também no chat aqui, como tem muita informação já no chat, eu vou pedir para que vocês abram o áudio mesmo para falar comigo, tá? Para me interromper, se tiver algum problema, qualquer dúvida, pode falar comigo, tá? Então, vou abrir aqui a apresentação. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre o reino protista, tá? Que aí, basicamente, a gente vai falar de protozoários e algas, tá? Então, assim, vocês sabem a importância das algas, a gente vai falar um pouco sobre essa importância. E quando a gente fala de protozoários, existem algumas espécies que são mutualísticas, né? E existem relações mutualísticas, mas a grande maioria que gera grande importância para nós, seres humanos, são as espécies que são parasitárias, que causam mesmo doenças, tá? E aí, o legal agora do começo da aula é a gente entender as características gerais desse reino, né? Por que que ele é classificado dessa forma. Então, assim, isso aqui é um material que eu preparei para que vocês entendam que é um reino, cara. Olha só para repare aqui a quantidade de protozoários que tem aqui, são todos eles aqui unicelulares. Olha a forma deles, cara, que é muito peculiar, tá vendo? Quando você fala em bactéria, normalmente uma bactéria é uma unicelular também, mas também são unicelulares. Mas você não consegue ver essas estruturas assim bonitonas, por exemplo, um flagelado. Olha só essa estrutura aqui, sabe? Você consegue ver ciliado, você consegue ver, tá vendo? A Giardia lambia aqui, ó, tem toda uma estrutura diferentona, a ameba, né? Próprio paraméstrio. Por quê, galera? Esses seres são seres, muitas das vezes eles são unicelulares, mas a grande diferença do reino Monera, e é a grande diferença que vocês precisam de entender, é que agora a gente tem seres eucariontes. Esses seres eucariontes, né, com núcleo individualizado, ele é uma célula, ele possui uma célula bem mais complexa, né, e cheia de endomembranas, que faz com que ele consiga se especializar mais nas suas funções, tá? E esses organismos, na grande maioria, são heterotróficos. Eles precisam de um alimento do meio externo, né? E só que tem um grande porém. Nesse grupo, né, o que a gente chama hoje atualizado de protoctista, esse grupo agora, ele também, nele, você também vai encontrar seres que são autotróficos, como as algas, por exemplo, e até organismos multicelulares, tá? O que acontece, galera? Olha só, a gente sabe que existe uma grande relação entre o reino dos protozoários, onde você vai encontrar células protozoários do reino Monera, com o reino protista. Por quê? Porque imagina a seguinte situação, ó, olha para mim. Você tem lá no período cambriano da Terra um grande caldo primordial, onde tem todas as condições possíveis para ter o surgimento de uma vida no planeta Terra. Isso há bilhões de anos atrás. E aí, o que acontece? Nesse período, coexistiram e competiram várias formas de vidas diferentes, vários tipos de seres diferentes. E a gente sabe que ali tinham células procariontes, certo? Que deram origem, né? Existe uma teoria endossimbiótica, que mostra que as células eucariontes, né, ou eucarióticas, elas vieram de uma célula procariótica através desse seguinte processo aqui, né, o que diz a teoria, né, em que houve um invaginamento, né, houve a invaginação das membranas plasmáticas, começou a invaginar, e aí começou a formar, galera, aquelas organelas que a gente lembra, né, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, né, e aí foi gerando uma complexidade para essa célula. No momento também em que você criou essas invaginações, houve aqui a associação mutualística entre outros seres procariontes. Ó, então surgiu aqui uma outra organela, né? Procarionte heterotrófica também. Só que aí, quando ela foi para dentro dessa célula, sabe o que aconteceu? Ela virou uma organela celular. Ela virou, então, um aparato, uma ferramenta dessa célula. E aí a gente tem os organismos que são heterotróficos, né, eucariontes, porque agora você tem um núcleo individualizado por essas endomembranas,
e agora você tem uma organela citoplasmática ali que vai te ajudar na respiração celular da sua célula. Então, o que, que isso deu para... O que, que ela gerou de avanço, né, para essa célula aqui? Qual foi o grande salto evolutivo? Porque agora, essa célula aqui, ela consegue gerar mais energia, entendeu? Gerando mais energia, você tem um saldo energético. Com esse saldo, você pode investir mais em duplicação, por exemplo. Você pode fazer mais divisões celulares. E aí você pode ser um organismo multicelular, aumentando o tamanho da sua célula, aumentando a motilidade, você pode se mover também mais rápido, você pode fazer várias divisões, você pode se reproduzir também mais rápido. Isso é um sucesso evolutivo, o fato de você se reproduzir mais vezes, isso é uma grande vantagem adaptativa, tá? E aí também, ao mesmo tempo, tá, galera? Ao mesmo tempo, outras organelas citoplasmáticas foram aparecendo, como, por exemplo, esse organismo aqui, ó, ancestral, que poderia ter sido basicamente uma bactéria clorofilada, pode ter entrado dentro de uma célula eucariótica, formando, então, possivelmente aqui, uma célula vegetal, né? Onde você vai ter as mitocôndrias e também os cloroplastos. Entendeu? Então, assim, a grande diferença é que nós não temos esses cloroplastos, certo? Nós não temos a capacidade autotrófica. Agora, as plantas têm, porque elas possuem esses cloroplastos, né, que conseguem, através da luz, fazer energia, gerar energia, e com essa energia que ela é liberada, as mitocôndrias podem produzir mais energia ainda. Então, assim, formando indivíduos muito, como é que fala, né, muito produtivo, indivíduos que têm, assim, uma alta produtividade de energia, que são, hoje, que a gente conhece como as algas, né, e as plantas, né, basicamente as plantas. Então, assim, quando a gente fala em, assim, indivíduo clorofilado, quem são os indivíduos clorofilados que a gente conhece? Bom, a gente tem lá as cianobactérias, que são indivíduos clorofilados. Nós temos algumas bactérias que também têm clorofilas, tá? A gente tem bactérias que têm clorofilas, mas é uma clorofila bem mais rudimentar. Aqui, no reino do protoctista, você vai encontrar os organismos que são eucariontes e que são autotróficos, porque tem, então, uma célula eucarionte com cloroplasto. E aí, quem são esses caras que são eucariontes e autotróficos? As algas. Aí você poderia me fazer a seguinte pergunta: mas, professor, por que as algas não poderiam estar enquadradas, então, se elas são autotróficas, né? Porque elas não poderiam estar enquadradas lá no reino das plantas, por exemplo? É porque essas algas unicelulares ou multicelulares, elas não possuem tecidos verdadeiros. Se elas tivessem tecidos verdadeiros, elas poderiam ser enquadradas lá no reino plantae, mas elas não têm ainda, entende? Então, elas não conseguem entrar no reino plantae. E esses organismos, professores, aqui, que são eucariontes, heterotróficos e multicelulares, eles poderiam entrar no reino dos animais? Também não, porque para entrar no reino dos animais precisaria de ter tecidos verdadeiros. E aí, como não tem tecido verdadeiro, fica aqui no reino protoctista. Então, eu não sei se vocês já entenderam, mas o reino protoctista, ele é como se fosse um grande balaio de gato. Deu para entender isso? É tipo, não pode ser bactéria, porque é eucarionte, e se não é bactéria, poderia ser do reino animal, ou do reino vegetal, reino fungo, né, do reino dos fungos. Não dá, porque não tem tecido verdadeiro. Então fica onde? Fica no meio termo, fica ali no meio, entendeu? Fica ali no centrão, sabe? Porque não tem uma coisa assim tão definida para dizer ou A ou B, né? Ou é tecido verdadeiro ou não é. É célula eucariótica ou não é. Então fica um grande balaio de gato, né? Então, assim, para atualizar essa questão da classificação dos reinos, a biologia decidiu mudar o reino protista para atualizar o termo. Aí ela colocou o seguinte: o reino protoctista. Tá vendo aí, ó? Protoctista. Esse é o termo mais atual, tá? Essa classificação aqui de Woolsey, olha o que vai acontecer, ó.
Se a gente pegar essa classificação de Woolsey aqui, ó, vai ficar o seguinte, ó, usando essa classificação, vai ficar assim, eubactéria, lembra que a gente viu isso? Arqueobactéria, isso aqui são seres procariotos, tá vendo? Dos seres eucariotos, nós vamos ter, então, organismos multicelulares, né, com tecido verdadeiro, onde você vai encontrar os animais, os fungos, as plantas. Agora, todo o resto, olha lá o que acontece. Cadê o reino protista aqui divididinho, bonitinho? Não existe, tá vendo? Não existe. Não existe uma definição certa de que é um reino protista. Não, não existe. Por isso que o nome aqui, ele foi mudado para protoctista. Então, agora, então, assim, eu queria que vocês entendessem isso. Não é um reino natural, sabe? Não é um reino natural. É um reino artificial, onde você colocou ali o que você precisava de colocar, o que você não tinha muita definição, você colocou ali no meio. Entendeu? Então, assim, é um reino totalmente artificial. E aí, qual que é a classificação, assim, mais usada hoje nos vestibulares, né? Não é a classificação de Woolsey. A mais usada até hoje foi a classificação de Whittaker. O Whittaker, ele fez essa classificação, olha, falou o seguinte, ó, vou colocar apenas o que era antes, apenas dos seres unicelulares e eucariontes, né? Agora eu vou colocar os reinos, as algas pluricelulares também, e as algas que não possuem tecido verdadeiro. Então, olha o que aconteceu na classificação dele. Ficou até bem bacana, ó. Ficou assim, ó. A gente tem aqui o reino Monera na base, tá vendo? O reino Monera na base. Aí você tem nas pontas, nas extremidades, o reino Plantae, beleza? O reino Animalia, o reino menor ali, que fica no meio termo ali, o reino Fungi, tá? O reino dos fungos. E no meio aqui, ó, no meio aqui, o reino dos protistas. Entendeu? Essa é a classificação mais aceita hoje, e mais abordada também nos vestibulares, porque ele não demonstra, assim, claramente uma certa característica comum, sabe? A única coisa que você vai encontrar de comum aqui no reino do protoctista é que eles são eucariontes. Ah, professor, mas tem unicelular. Tem unicelular. Tem pluricelular. Pluricelular. Tem eucarionte autotrófico e heterotrófico. Tem os dois também. Tá tudo no meio, entendeu? Tá aqui no meio. E tecido verdadeiro? Não, tecido verdadeiro você não vai encontrar aqui no reino protoctista. Tá bom? Ah, não, mas professor, tem macroalga, quer ver? Eu vou te mostrar aqui, ó. Algas castanhas ou algas pardas, algas verdes, algas vermelhas. Professor, isso aqui está muito próximo de um tecido verdadeiro. Beleza, mas não foi para o reino vegetal. Não foi lá para o reino vegetal. Tá bom? Aí quando a gente chegar no reino vegetal, no reino plantar, eu mostro por que as algas, por exemplo, algumas algas não foram parar lá para o reino plantar. Tá? Mas isso aqui, galera, é uma questão assim de classificação, a gente fala de sistemática, né? Taxonomia. Isso aqui não é tão cobrado assim, mas o que eles vão querer saber direitinho, que vocês entendam, é saber diferenciar o reino Monera do reino protista, o reino Plantae do reino protista. Entendeu? Ele vai querer que você consiga diferenciar, tá? Então, por exemplo, só exemplificar o que eu estou querendo dizer, ó. Universidade Federal do Piauí, 2003, perguntou o seguinte: atualmente, biólogos da área de sistemática e evolução dos seres vivos inclui as algas como pertencente ao reino protoctista e não ao reino vegetal, como tradicionalmente se conhece devido à sua aparência com as plantas. A explicação para se classificar as algas como protoctista e não como vegetal está no fato da letra A, letra B, letra C ou letra D ou letra E. O que vocês acham aí? Letra D. Responderam aqui para mim, letra D. E, verdade, letra D. A ausência de tecidos e órgãos bem diferenciados. Então, é justamente isso, eu tinha falado, né, antes, né? Não tem
tecidos verdadeiros, não existe tecidos verdadeiros, órgãos diferenciados, a gente não vai encontrar nessas algas, entendeu? Que estão enquadrados aqui no reino protoctista, tá? Próxima. Faculdade Getúlio Vargas, o FGV, né? Uma faculdade bacana de direito. E aí ele falou o seguinte, assim, na faculdade tem um curso de direito que é reconhecido no Brasil inteiro. A taxonomia dos seres vivos, denominados de protoctista, é bastante complexa devido à diversidade apresentada pelos seus integrantes. Então, é um reino, assim, muito diverso, né? É bem diverso. Todo mundo que é diferente está lá no meio. E cuja explicação está nas diferentes origens evolutivas existentes dentro do grupo, dentro desse grupo. Os seres vivos classificados artificialmente, né, artificialmente, como protoctista, se caracterizam por serem. Então, ele está pedindo o seguinte, ó, qual que é a característica desses seres tão diversos? Qual que se você tivesse que agrupar a característica deles, qual que seria? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Na letra A, ele vai falar unicelulares. Tá vendo? Ele não fala nada de pluricelulares. E a gente sabe que no reino protoctista tem tanto uni quanto pluri, tá? Então a gente já pode eliminar aí a letra B, a letra A, né, e a letra E, tá? E aí a gente sabe também que no reino protoctista, como eu falei para vocês, tem tanto seres heterotróficos, tá? Heterotróficos, quanto seres autotróficos. Então a gente pode eliminar aí a letra A, a letra B, a letra D agora. A gente pode eliminar a letra D, tá? Então, ficando aí para a gente, né, apenas aí a única solução aí para a gente seria realmente a letra C, que é a verdade, né? A gente vai encontrar seres uni ou pluricelulares, autotróficos ou heterotróficos e eucariontes. Então, assim, eucariontes, com certeza, entendeu? Com certeza. Então, a resposta certa é a letra C. Mais uma perguntinha, né, de Universidade Federal do Maranhão, 2017, uma questão bem recente, perguntou o seguinte, né? Um estudante na aula de zoologia recebe uma lâmina de microscopia para identificação. Ao levá-la ao microscópio, ele observa um organismo unicelular com presença de um envoltório nuclear evidente. Então, é um indivíduo eucarionte, né? Uma célula eucariótica. Beleza? Então, é um indivíduo que tem uma célula eucariótica, tá? E é unicelular. Ao utilizar um corante vital, né, um corante lá, observa a presença de um sistema de endomembranas e flagelos para locomoção. Então, ele viu um sistema de endomembranas e flagelos para locomoção. Então, esse organismo pertence ao reino, né? Bom, como a gente é um indivíduo unicelular, poderia ser monera, poderia ser fungi também, mas é bem mais difícil encontrar o reino fungi. Plantae não poderia ser, animalia não poderia ser, o mais provável é que seja realmente do reino protista, porque ele é eucariótico, unicelular e flagelado. Então, flagelado, a gente só vai encontrar essa característica no protista, tá? Então, galera, ó, a nossa aula já tá terminando, tá? Nossa aula já tá... Não vai chegar a 1h30 igual nas últimas aulas. Então, se vocês quiserem fazer perguntas aí, pode me perguntar. Bom, hábito. Quando a gente fala de hábito, né? Eu gosto muito de falar de hábito, porque é bom a gente imaginar onde que estão esses seres, onde você vai encontrar esses seres. Na grande maioria das vezes, você vai encontrar eles na água, né? Vivendo em mares, rios, lagos, poços, né? E por que, assim, quando eu falo bem assim, as doenças são mais comuns do que se imagina? Porque como, na maioria das vezes, esses organismos vivem na água e nós, seres humanos, precisamos muito da água, né? E se essa água não estiver bem tratada, muito provavelmente a gente vai beber uma série de protozoários, né?
E se você parar para pensar, todas as algas, né, estão também em mares, em lagos, em rios, e elas são importantíssimas para fazer um ciclo, né, do oxigênio dissolvido na água. É ela que vai fazer uma, quase que uma limpeza, sabe? Porque, assim, todos os animais que vivem dentro da água, os peixes, tudo que você imaginar, eles vão depender desse meio aquático, onde vai ter um equilíbrio, cara, é um equilíbrio muito dinâmico e muito sensível. Tipo, se você acaba com a quantidade de, se você acaba diminuindo a quantidade de alga que tem aquele ambiente, você pode diminuir a demanda de oxigênio, a oferta, na verdade. Você diminui a oferta de oxigênio produzida pela fotossíntese da alga, né? E aí, diminuindo a oferta de oxigênio, todos os seres que estão ali vivendo, respirando, precisando de utilizar aquele oxigênio, acabam sofrendo demais e aí comprometendo a vida desses outros seres, tá? Você vai encontrar alguns protistas em terra úmida, em lama, sabe? Terra úmida. Você vai encontrar alguns desses seres ali que vão ser basicamente heterotróficos, vão precisar de uma matéria orgânica para sobreviver. Você vai encontrar alguns seres que são mutualísticos, que é o caso do tricofinia, não, triconifa, a triconinfa, na verdade, a triconinfa, ela vive no intestino, né, dos cupins. Então, assim, como o cupim, ele come madeira, ele precisa de algo dentro dele para que ele consiga fazer aquela digestão daquele material fibroso. E quem vai provocar uma reação de digestão para esse cupim é, na verdade, um protozoário. Tá? Isso é uma curiosidade que foi constatada agora recentemente, inclusive nos últimos 5 anos. E agora tem, assim, de conhecimento que o ser humano sempre percebeu e ficou sempre em evidência científica, foram os parasitas, né? Principalmente o plasmódio aí, causador da malária. A gente tem aqui no Brasil o plasmódio vivax, né? Agora, se você parar para pensar, aqueles organismos que vivem assim, em certo equilíbrio ecológico com nós, seres humanos, e que são muito importantes também, são aqueles que fazem parte do zooplâncton, né? Porque tem muitos organismos eles heterotróficos, como protozoários, e zooplâncton é uma maçaroca ali, vários, tipo, você tem protozoário, mas você também pode encontrar ali larva de peixe, né, e outros pequenos crustáceos no zooplâncton, tá? Mas a grande massa do zooplâncton é composto por protozoário. E você vai encontrar também fitoplâncton, composto basicamente por algas unicelulares. Tá? Então, aqui eu tenho uma imagem aqui, ó, do mosquito, né, que poderia estar carregando ali o plasmódio, né? Você tem aqui um protozoário, que eu chamo de paramécio, tá? Ele também vive na água. Aqui a gente tem uma ameba, tá? Não sei se vocês já viram, tem alguns desenhos que representam aí a ameba, tá? É um tipo de protozoário. O barbeiro, que também vai ser um vetor de uma doença importante, né, que é chamada de doença de Chagas, que quando infesta no coração do indivíduo, o coração quase explode, de tão grande que fica o coração, comprometendo o batimento cardíaco, né? Aqui você tem algumas algas unicelulares, tá vendo? E aqui você tem alguns protozoários que, cara, deixa eu chamar a atenção aqui. Olha como que a forma é diferente, tá vendo? É uma forma muito peculiar, tá vendo? Isso aqui é um indivíduo, gente, unicelular e que tem uma forma muito diferenciada, entendeu? São pequenos organismos que não têm órgãos, não têm tecidos, mas ele tem estruturas locomotoras. Então, assim, quando a gente chama de zooplâncton, né? Eu queria que vocês imaginassem isso. Ó, isso daqui é uma pulga da água, tá vendo isso aqui? Pulga de água. É uma coisa que vocês podem ter bebido já várias vezes, né? Porque às vezes o tratamento da água não é tão bom e ela acaba passando. E aí pode desenvolver aí uma enterite, um problema na digestão, pode ficar com uma azia, entendeu? Bom, o que a gente precisa saber desses caras, né? Basicamente, a nutrição deles vai ser dada por dois tipos de processos
celulares. Bom, na maioria deles são unicelulares. Então, eu queria que vocês imaginassem o seguinte: a gente vai ter ali um processo que é chamado de fagocitose e um processo chamado de pinocitose. Então, a fagocitose é quando a célula vai fagocitar, ela quase que engloba, né, aquela partícula de alimento que ele precisa. Pode ser um outro organismo unicelular? Pode. Pode ser um pedaço de uma matéria orgânica? Pode. Entendeu? Pode ser uma bactéria? Pode. Mas ele vai fagocitar, ele vai quase que emitir, que a gente chama de pseudópodos, né? Ele vai prolongar a sua célula, vai englobar aquela partícula e vai trazer para si aquele alimento. Já a pinacitose é quando ele faz a invaginação ao contrário. Ele não joga para cima, ele não joga para fora, ele joga para dentro. E aí ele consegue, né, jogar para dentro aquela partícula, aquela bactéria, ou aquele ser unicelular, entendeu? Então, assim, os protozoários, né, são heterotróficos, tem ali parasitas, alguns são predadores. Vou mostrar para vocês aqui a ameba, por exemplo. A ameba não faz problema nenhum para a gente, mas ela adora fagocitar um paramécio, quer ver? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Não sei se vocês estão entendendo aqui, mas aqui é uma ameba, tá vendo? E a ameba, ela está emitindo aqui os seus pseudópodes. Está fazendo prolongações. Ela está fazendo prolongações em sua célula. E aí chega um paramécio, um outro protozoário unicelular também. Aí, ó. Ela fez um englobamento ali daquele paramécio. E aí ela rapidamente vai movimentando o seu conteúdo citoplasmático para aprisionar ele, entendeu? E aí já era, né, galera? Morreu. Gostaram do videozinho? Então, aí agora, galera, eu falei sobre esse processo. Esse processo aqui é o processo de fagocitose, tá? Já as algas não precisam desse processo, tá? Não precisam nem da fagocitose, nem da pinocitose, porque elas já produzem a sua própria energia, através da fotossíntese. Bom, algumas algas, como a euglena, por exemplo, elas podem podem ser autorotróficas, mas se caso elas não tiverem luz suficiente, não tiver numa situação adequada para fazer a fotossíntese, ela pode ter um hábito heterotrófico, tá? Então, nesse caso, do caso da euglena, por exemplo, desses seres vivos que podem apresentar comportamentos dúbios, assim, a gente chama de mixotrófico, tá bom? Tanto heterotrófico quanto autotrófico. Bom, falar um pouquinho sobre reprodução, tá? Quando a gente fala assim, bom, você tem lá nas bactérias a sua reprodução basicamente feita também por cisparidade, divisão binária. Elas vão, basicamente, uma divisão celular, onde você tem uma célula
se reproduzindo exatamente duas iguaizinhas, né? Então, esse é um processo de bipartição, né, ou cisparidade. As amebas, muitos protistas também vão apresentar essa característica, tudo bem? Só que esses caras aqui também conseguem fazer um tipo de reprodução, o que a gente chama de reprodução sexuada por conjugação, que é muito parecido também com as bactérias, tá bom? Então, nesse caso aqui, vai ocorrer uma troca de material genético. Porque a partir do momento, olha só, repara aqui no mouse, ó, tem um indivíduo que tem um material genético, aí eles vão lá e vão dividir, né? Vão fazer a meiose, vão fazer a divisão aí, né? Um material genético passa a ser 4, e aí eles podem trocar, tá vendo? Um vai para, né? Um quarto daquele material genético vai para um protista, e um outro quarto daquele material genético vai para o outro, entendeu? E aí você vai misturando o material genético. Por isso que a gente chama de reprodução sexuada, tá? Por conjugação. Bom, e aí para finalizar a aula, mostrar para vocês aqui que nesses, como são seres bem complexos, a gente começa a perceber algumas organelas citoplasmáticas, como os vacúolos, por exemplo, que são que formaram então uma certa diferenciação, eles passaram a ser diferenciados. Lembra que na célula animal e na célula vegetal também tinham vacúolos. O que era diferente uma das outras ali, uma da outra, era o tamanho. A célula vegetal tem um vacúolo bem maior e a célula animal tem um vacúolo bem menor. O grande diferencial aqui desses seres protistas, que eu quero que vocês lembrem um pouco, é que esses seres normalmente eles são aquáticos. Imagina, se esse indivíduo que é aquático, imagina que esse citoplasma aqui carrega uma concentração dentro dele, certo? E ele está no meio aquático. Você concorda comigo que se ele for mais concentrado do que a água, lembra de osmose? Se ele for mais concentrado do que a água vai tender, ela vai tentar entrar, né, nessa solução aqui mais concentrada, vai tentar entrar dentro do corpo dele sem parar, simplesmente por um processo físico-químico, tá? Então, assim, ela vai tentar entrar sem parar dentro desse organismo, e esse organismo vai começar a encher de água, e chega um ponto que ele pode explodir. Lembra lá da hemácia? Né? Quando você tinha lá a hemácia, tem uma concentração de 0,7 molar, né? E está dentro da água destilada. Então, a água tende a passar para hemácia, e aí vai ficar inchadinha. Se caso a hemácia for mais concentrada, ou vamos fazer um paralelo aqui, se o protista se alimentar mais, o que vai acontecer? Vai ficar mais concentrado, a água tende a passar para dentro desse organismo cada vez assim, né? Cada vez mais. Então, se, por exemplo, fazer aquela analogia lá da hemácia, uma hemácia de 0,7 molar vai passar um pouquinho de água. Se for 1,5, não é maior, não é mais concentrado? Então vai passar mais água para dentro dessa hemácia. Essa hemácia pode explodir. Lembra disso? Então, aqui nesses seres, né, os protozoários, também é a mesma coisa. Se eles não tiverem um sistema que consiga expelir, jogar para fora a quantidade de água que vai entrando dentro do corpo desses animais, acaba que esses animais poderiam explodir pela quantidade de água que está no meio deles, né? Então, assim, eu estou me referindo a uma lagoa, né? Estou me referindo a um rio, né? Então, assim, é importante que esse protista, ele tenha um mecanismo de excreção, primeiro sistema não chega a ser um sistema, né? Mas uma organela responsável pela excreção, né, de água para proteger esse protista dessa quantidade de água que pode entrar dentro do corpo dele, tá? Então, esse nome que a gente dá, o nome é vacúolo contrátil, tá? Onde essa estrutura vai recolher o excesso de água, vai expulsar da célula, né, esse excesso de água, para manter uma homeostase, tá? Para manter um certo equilíbrio. Esse equilíbrio a gente chama de osmorregulação. Então, vou mostrar para vocês aqui um paramécio fazendo esse tipo de atividade.
aumentar aqui. Então, beleza. Então, aqui você consegue perceber aqui que tem um vacúolo contrátil aqui, certo? E, e aí, ó, tá vendo? Ele vai expulsando. Não dá para ver a água saindo, né? Mas dá para ver a água entrando dentro dele, ó. Tá vendo? Ele vai enchendo, enchendo, enchendo e joga para fora. Aqui ele já jogou para fora. Ó, de novo aqui, ó. Observa aqui embaixo, ó. Ele enche, é aquilo que a gente chama de deixa inchar, né? Deixa inchar. Ele vai inchando, inchando, ele vai recolhendo o excesso de água e aí joga para fora. Tá? O nome dessa estrutura aqui a gente chama de vacúolo contrátil. Tá bom? Ah, bom, gente, aí quando a gente fala também, como são seres muito diversos, né? Já falei para vocês, vou repetir, que é o seguinte: quando se a gente pudesse pegar o reino protoctista e dividir em grupos, a gente poderia dividir basicamente em dois grupos, né? Os protozoários, que são seres heterotróficos e unicelulares, e as algas, que são seres autotróficos e podem ser unicelulares ou pluricelulares, tá? Mas, se a gente quisesse agrupar de forma mais detalhada, em vez de dois grupos, se a gente tivesse agrupar esse reino protoctista em, em grupos assim mais corretinhos, mais bacaninhas, a gente colocaria esses mais de 45 mil espécies classificados de acordo com esses seguintes grupos aqui, ó. Os grupos a gente chama de filos, né? Não é nem grupo mais, é filos, né? Os filos dos sacordinas, né? Onde você vai encontrar ali os organismos que têm locomoção por pseudópodes, tá? Eles conseguem fazer prolongações das suas células e conseguem se movimentar. Esqueci de colocar um vídeo para vocês aqui, acho que na próxima aula eu coloco. A gente tem os organismos que são os dos filos dos flagelados, né? Flagelata, tem locomoção por flagelo. A gente tem os organismos que são ciliados, né? Se locomovem por cilos, então, portanto, se coloca, né, no filo dos ciliatas, como é o paramécio, que eu acabei de mostrar para vocês. Eles têm cílios e esses cíliozinhos fazem a locomoção deles, tá? Locomoção e proteção também. E a gente tem o filo dos porozoas, que conseguem, não conseguem, né, se locomover. Eles têm as características de fazer, a grande parte deles fazem o esporocisto, né, conseguem se tornar cistos numa fase que não está muito legal para eles. Assim como as bactérias. As bactérias tinham essa característica de esporocistos, né, de fazer, mudar a sua estrutura corporal e lembra que eu falei assim, vamos hibernar, né? Como se a célula tivesse durante uma hibernação, sabe? E é essa característica. Então, assim, esse filo aqui, esses filos, eles são classificados basicamente de acordo com a sua locomoção. E nesses casos aí do filo do esporozoas, eles não possuem estrutura de locomoção. E na grande maioria das vezes, desse esporozoa, eles são parasitas. Tá? Essa grande capacidade de encistamento aí gera um problemaço para a gente. Porque se você conseguir eliminar esse indivíduo na água, aí às vezes você elimina ele, mas o cisto dele, a forma do cisto, esse indivíduo encistado, você não consegue eliminar esse indivíduo encistado. Então, você acaba bebendo, você acaba comendo em alguns vegetais que você não lavou direito. Você pode, por exemplo, comer uma carne com esse cisto desse parasita, entendeu? E aí isso gera um problemaço para você, tá bom? E aí a gente vai estudar as doenças. E na grande maioria das doenças são desse filo aqui, ó. O filo do esporozoa, como é o caso da malária, por exemplo, né? O Plasmodium vivax, ele está dentro desse filo aqui, ó. O filo do esporozoas, tá? Então, assim, gente, lembrando, na maioria das vezes, esses seres são microscópios, né, unicelulares e eucariontes. Significa que, muitas das vezes, lavar mais ou menos uma verdura pode não ser o suficiente para você, entendeu? Ou uma carne mal cozida já é o suficiente para você se contaminar com esse parasita,
entendeu? Então, assim, tem que tomar muito cuidado, principalmente com a água que você bebe e com o alimento que você consome, tá? Então é isso, gente. Próxima aula, a gente vai falar sobre as doenças causadas por protozoários, tá? E lembrando para vocês que conhecer as doenças é muito importante, porque, falei para vocês, né? Elas são mais comuns do que a gente imagina, tá bom? Alguma dúvida até aqui, galera? Alguma dúvida? Beleza, valeu. Que porra é essa aqui? Então tá, gente. Vou fazer uma lista de presença aqui. Obrigado a participação de vocês, tá? Coloca o nome todo de vocês, nome completo, por favor. Teve a participação de 26 pessoas, 27 agora. E obrigado a participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Descansem agora. Joguem joguinho aí. Joguem. Assistam séries. Eu estou assistindo. Me recomendaram, eu acho. Peaky Blinders. Eu gostei bastante. Comecei a assistir, não terminei ainda. Então é isso. Parar de gravar aqui. Um abraço a todos.